defesa da Petrobras, dos interesses dos trabalhadores brasileiros. E, para mim, é uma grande alegria estar aqui com colegas da Petrobras e desse público em geral, num momento delicado como o que estamos vivendo. Eu entrei na refinaria de Paulínia em 1971, setembro de 71, e acabei me envolvendo com as lutas contra a ditadura e em defesa da democracia. Depois, a luta contra as tentativas impostas pelo FMI no final da ditadura para a privatização da Petrobras, aquela greve de 1983 lá na refinaria de Paulínia, onde nós fomos caçados, demitidos no Rio Grande, em Paulínia e Mataripe, e em decorrência disso, contra o que era a minha perspectiva geral de vida, acabei tendo que ingressar na militância político-partidária. E acabei sendo eleito primeiro vereador em Campinas e, em 94, deputado federal, com votos de muitos dos colegas daqui que contribuíram para essa eleição. E aceitei o convite para estar hoje aqui, primeiro, por ter partido de uma das figuras que eu tenho o maior carinho e respeito na minha relação com a Petrobras, que é o companheiro Rivaldo Ramos. Porque, com a sua juventude de 83 anos, é um cara que ilumina o caminho para a gente seguir na luta. Porque muitos, com a idade dele, por várias razões, estão trilhando outros caminhos. E ele está batalhando, arrancando a unha, energia, para defender os petroleiros e a Petrobras, e o Brasil. E aceitei esse convite para estar aqui por algumas razões especiais. Primeiro, pelo privilégio que eu tive de viver aquele debate do período da quebra do monopólio estatal do petróleo e a regulamentação da exploração do petróleo e derivados no Brasil a partir da quebra, e depois o período dos governos a partir de 2003 e a perspectiva do que teremos que enfrentar a partir de janeiro que vem. Aceitei o convite por isso, porque eu acho que é importante a gente trazer aqui uma reflexão sobre as dificuldades que enfrentamos ao longo dessa história. Eu sei que tem muitos de vocês aqui presentes que têm histórias de luta, talvez da minha idade. Eu tenho 67 anos, tem gente que está na luta há esse tempo, como o Rivaldo, né? Sei de pessoas que lutaram desde a época da fundação desse sindicato, lá na década de 50. Eu estava nascendo e a turma construindo aqui o sindicato. Mas acho que é importante a gente traçar um paralelo sobre as dificuldades que enfrentamos nesse período anterior e os cenários que teremos que enfrentar a partir de janeiro. Evidentemente, quando nós partimos, quando eu fui para o Congresso Nacional, tomei posse em janeiro de 1995, era um período onde se iniciava um governo que se dizia social-democrata, mas que era um governo neoliberal, que traçava para a economia brasileira uma sinalização de desmonte do Estado. Eu me lembro quando nós chegamos lá, no Congresso, as primeiras emendas constitucionais que o presidente Fernando Henrique mandou para o Congresso eram a desestruturação do modelo econômico do país, com a quebra dos monopólios, da navegação de cabotagem, que vocês aqui conhecem muito bem, como uma cidade portuária, a quebra do monopólio estatal da navegação de cabotagem, da mineração, das telecomunicações e da entrada de capitais no país, o debate do capital estrangeiro, além do monopólio estatal do petróleo.
Era um debate extremamente difícil, nós fomos derrotados em todos, e curiosamente, a emenda que conseguiu o maior número de votos na Câmara dos Deputados pela aprovação foi a da quebra do monopólio estatal do petróleo, e atingiu mais de 400 votos dos 513 deputados. Era a emenda que nós enfrentávamos com uma dificuldade muito grande. Boa parte dos deputados não tinha ideia do que significava, por exemplo, a navegação de cabotagem. Sim, o Wildo lembra bem aqui, porque ele participou, como o Fernando Siqueira, ativamente. Nós perdemos nas votações, nós ganhamos o debate. E prova de que ganhamos o debate, nessas questões, foi que na regulamentação da exploração do setor petróleo depois, nós conseguimos assegurar a integralidade da Petrobras como empresa estruturante da economia brasileira. Graças a essa vitória que tivemos no debate e principalmente as grandes mobilizações, inclusive a greve de 95 dos petroleiros. Mas é importante que naquela época fazer esse debate em relação ao que nós vamos enfrentar agora era muito fácil. Vendo hoje, eu acho que era fácil, embora tenhamos apanhado muito. Por quê? Naquela época, nós tínhamos lá no Congresso parlamentares de alta qualidade. E eu me lembro de uma só experiência que eu vou citar aqui, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é a Maria da Conceição Tavares, uma das economistas mais combativas que eu já conheci. Eu fui deputado junto com ela, e era uma delícia participar dos debates, com os argumentos que ela apresentava, enfim, com a capacidade que ela tinha de articular. Mas tínhamos lá um grupo grande de parlamentares ligados a diferentes correntes do movimento sindical, muitos intelectuais, temos professores, advogados, engenheiros, trabalhadores simples, como eu, que era um operador de refinaria, muita gente que tinha compromisso com o debate de interesse nacional. E nós tínhamos, naquela ocasião, uma coisa que era muito diferente do que teremos no próximo período. Nós tínhamos uma imprensa que majoritariamente era contra nós. Mas nós tínhamos abertura para expressar a nossa opinião. Nós tínhamos jornalistas que tinham identidade com os temas que nós debatíamos. Tínhamos na intelectualidade, entre os professores universitários, os artistas, muita gente que tinha uma visão da importância do Brasil pós-Constituição de 88, e o que a Constituição, em certa medida, circunscreveu no próximo período, que era uma presença do Estado organizador da economia, Estado que fosse capaz de levar o investimento. E nós conseguimos, ao longo daquele período, com as dificuldades que enfrentávamos, com o poder que o presidente da República tinha para fazer os seus desejos passar pelo Congresso, tanto é que teve a capacidade de aprovar a emenda da reeleição num ambiente totalmente desfavorável, aprovou uma emenda para a reeleição do presidente da República. Para mim, uma das coisas mais danosas para a democracia, a reeleição do cidadão com o controle da máquina, uma coisa que dificulta o exercício da democracia de forma pesada. Mas conseguimos passar aquele período de uma forma relativamente tranquila e assegurando a permanência da Petrobras como uma empresa que pôde depois, no governo do Lula, depois do governo, os dois governos do PT, enquanto eles existiram, apesar de um enorme volume de erros no setor petróleo, implementar um novo modelo de desenvolvimento com a exploração do pré-sal, com a pesquisa e a exploração de petróleo no Brasil, chegando no momento em que o mundo não descobria petróleo em lugar nenhum, chegando a transformar o Brasil numa das maiores reservas de petróleo do mundo, graças à capacidade de aproveitamento da pesquisa acumulada pelos técnicos
da Petrobras ao longo de décadas. E o governo usou esse período para fortalecer uma questão que eu considero um dos aspectos que foi derrubado depois do final do governo Dilma e consolidada a derrubada do governo Michel Temer, que é a exigência de componente nacional na fabricação e na produção da indústria brasileira. Nós tivemos aqui um implemento de geração de emprego e recuperação da indústria naval e, infelizmente, foi jogada por água abaixo. Então, nós vivemos um período onde a Petrobras se tornou uma empresa que gerou empregos, contribuiu extraordinariamente para o desenvolvimento do país, mas perdeu a grande oportunidade de consolidar um novo jeito de lidar com a política institucional. Os governos do PT não conseguiram, nesse período, passar por uma reforma que eliminasse as mazelas da corrupção que já existia há décadas na estrutura da Petrobras, como bem disse o Emílio Debrecht. Ele, um dos depoimentos dele, nas delações aí, diz que desde que existe a Odebrecht existia a relação de corrupção com o Estado e uma profunda promiscuidade. E como o debate e a estruturação para a investigação se deu a partir desse início dos anos 2000, na maioria boa parte da população, a sensação que existe é que a Petrobras é símbolo de corrupção e o Estado é símbolo de corrupção. E que as pessoas preferem a ideia de jogar a água, a bacia fora com a criança dentro, do que sanear e construir um Estado democrático e que tenha como projeto usar uma empresa como a Petrobras como indutora do desenvolvimento nacional, como uma empresa capaz de criar as condições para o desenvolvimento econômico, social, para gerar emprego e renda para o povo brasileiro e para ter produtos a preços acessíveis para essa maioria dessa população, que obviamente não recebe em euros ou em dólar, portanto não tem sentido a gente pensar em pagar o mesmo preço que se paga em Paris, onde hoje os coletes amarelos estão protestando, porque vai ter um aumento dos impostos por conta de compensação do carbono no ano que vem. Nós não temos por que aqui no Brasil ter produtos, pagar pelo gás de cozinha, pela gasolina, pelo óleo diesel, o mesmo preço que é cobrado lá em Paris, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, porque nós recebemos salários em reais. E temos que ter uma empresa capaz de fornecer os seus produtos para o nosso consumo de acordo com as nossas necessidades e a nossa capacidade de pagamento. Mas agora, qual é a questão que nos preocupa e que impõe a nós uma responsabilidade especial nesse momento que a gente está aqui? E é claro que o Wildo e o Fernando, que são dois estudiosos e conhecedores profundos da indústria de petróleo do mundo, especialmente no Brasil. O Wildo foi, até 2007, diretor de gás e energia, tem 27 anos de estudos lá no Instituto de Energia da USP, onde ele é professor, e o Fernando tem uma história de 40 e poucos anos dentro da Petrobras, formando gente, formando militância e administrando com competência essa empresa extraordinária que a gente teve, dando a sua contribuição como uma liderança dos engenheiros da Petrobras. Mas nós temos um desafio para o próximo período. O Brasil elegeu para presidente da República, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro, de forma democrática, um cidadão que eu tive o privilégio de ser deputado com ele por 3 mandatos. E durante no período que nós estivemos lá no Congresso, nós tivemos todo o debate
no setor petróleo, lá da quebra do monopólio, depois da regulamentação. Tivemos as lutas da anistia da greve de 95, por exemplo. Depois, a estruturação das regras do pré-sal. Esse cidadão nunca deu opinião sobre um desses temas. Nós não sabemos o que ele pensa sobre a Petrobras e sobre o papel do Estado brasileiro. Foi eleito presidente da República e escolheu como líder da sua equipe econômica um economista, que é o Paulo Guedes, eles chamavam de posto Ipiranga dele, que é um Chicago Boy, como diz o Fernando Siqueira, que tem a visão de desmontar o Estado brasileiro. Eu vi uma coisa ontem que eu até achei interessante, lá no Rio de Janeiro, numa palestra na Firjan. Ele disse que é hora de passar a faca em 50% dos S's. Eu tenho muitas críticas aos S's, aos investimentos feitos nos S's, mas acho que não é o caso de passar a faca, é de sanear, garantir a transparência e a democracia dos S's. Mas é um cidadão que está liderando um processo econômico, falando em privatizar o Estado brasileiro de uma forma geral e montando a sua economia, a sua equipe econômica, inclusive o presidente da Petrobras, com essa linha de pensamento. De outro lado, cerca de 10 militares na área de Minas e Energia, inclusive, e outras áreas militares que, em tese, têm uma visão diferente do papel do Estado, e que a gente, por incrível que pareça, está correndo o risco de torcer do lado dos militares, ganhar do lado do economista. Nesse momento, é uma curiosidade interessante. Eu jamais me imaginei me colocando numa situação como essa. Mas o que mais me preocupa nessa história? E aí acho que nós vamos caminhar para o final da minha fala aqui, que eu queria que fosse um pouco mais rápida, para dar mais tempo para eles, é como estabelecer uma estratégia de enfrentar esse debate no próximo período. Como trabalhar, porque os erros que nós cometemos nos últimos 15 anos, nós estamos pagando por eles. Eu estou sem partido desde 2010, não estou filiado a nenhum partido, e não. O Sistema S, o Milton pediu para eu falar aqui, eu falei, o Senai, SESC, SENAC, SEBRAE, enfim, SENAR, todos os SENAT, são os S's que a indústria e o governo criaram na década de 40, que pega dinheiro da receita e das empresas e investe na formação de trabalhadores, no lazer, na cultura, no esporte, um monte de outras coisas, e evidentemente tem desvios que precisam ser corrigidos, mas não é o caso veja aí o exemplo do Paulo Scarpa, que usou o Senai e o SESI para se promover politicamente, óbvio, mas aí não é matando a criança que a gente vai livrá-la do piolho, não é? Então nós temos que resolver de outra forma essa questão. Mas a grande preocupação que eu tenho é que, diferentemente da época que eu fui deputado, o próximo congresso, infelizmente, será muito pior que o atual. Eu fiz uma brincadeira outro dia lá no Sindicato dos Petroleiros de Campinas. Eu fiz uma aposta. Eu trabalhei muito para perder a aposta, mas infelizmente eu ganhei. Eu fiz uma aposta com um grupo de companheiros lá. O próximo congresso seria pelo menos 20% pior que o atual. Ia ser eleito o maior número de deputados da bancada da bala, da bancada dos bois, da Bíblia, e poucos sindicalistas comprometidos com a luta dos trabalhadores seriam eleitos. E, curiosamente, nós temos 2 deputados sindicalistas entre os 513, apenas. O Vicentinho e o Paulinho da Força. Não tem mais nem, e daí o Paulinho. Então, são os 2 sindicalistas que temos lá no Congresso Nacional, no próximo Congresso. Além disso, temos lá Alexandre Frota, Pinga Taguiri e um monte de figuras que foram eleitas nessa esteira da eleição do Jair Bolsonaro. Então, a preocupação que eu queria trazer aqui, e fazer inclusive
uma provocação para a ABCP, para a EPET, para os nossos dirigentes sindicais. Nós tivemos no último período, particularmente durante os governos do PT, um erro muito grave dos presidentes desse período, que foi capturar as lideranças dos movimentos sociais. Muito sindicalista, bom que devia estar no combate, foi levado para dentro da Petrobras, das estatais de energia, e abandonaram as suas bases sindicais e o compromisso do dia a dia. Assim foram com muitos dos movimentos. Assim foi lá na Petros, em vários outros lugares, que levaram a erros imperdoáveis. Mas particularmente um erro muito grave, na minha opinião, que foi na hora que você precisa ter um movimento social para defender o setor público brasileiro, o Estado brasileiro democrático, você não tem o que você capturou. Esse foi um grande erro, na minha opinião. E aí, nesse período, nós tivemos uma radicalização muito grande nas relações entre os nossos sindicatos. Vejam vocês, a gente tem de um lado a FUP, do outro lado a FNP, eu nem sei as siglas todas que representam cada corrente de pensamento, que ficavam se digladiando, disputando espaço no governo ou na oposição. E nós estamos diante de um desafio agora, que nos é posto, e nós não temos o direito. Eu fico muito à vontade, porque eu não estou filiado a nenhum partido, não sou diretor de nenhum sindicato, embora faça parte da ABCP lá de Campinas, que está sendo resgatada. Eu queria aqui fazer uma provocação a esses dirigentes, que é urgente que a gente esqueça as pequenas diferenças que nos separaram, que a gente pare de querer disputar a hegemonia, de dominar ali só aquele espaço, até porque se a gente não tiver capacidade de fazer isso, não vai sobrar nada para a gente disputar ali na frente, vão acabar com tudo. Então não tem sentido a gente se apegar à hegemonia. E eu queria aqui conclamar os nossos dirigentes a organizar, no máximo até o mês de janeiro, seminários, congressos, para discutir a estratégia que a gente possa levar a cabo para defender a Petrobras e os interesses do povo brasileiro. E não é difícil, nós temos argumentos, nós temos condição, por exemplo, nós mexemos com questões sensíveis do cotidiano das pessoas. Basta ver o que está acontecendo na França. Os caras lá com o movimento sem partido, sem sindicato, não sei quais são os interesses que estão por trás, porque ali tem muita coisa que pode estar por trás. O protesto é contra uma medida do Acordo de Paris, que impõe a aplicação de um imposto para compensar as emissões de carbono. O governo americano, por exemplo, não quer que o Acordo de Paris dê certo, porque eles romperam, o Donald Trump rompeu com o Acordo de Paris. Pode estar por trás do governo americano, como estava aqui em 2013, no MBL e outras coisas. Mas é um movimento que o argumento principal, o que mobiliza aquelas pessoas, é a luta contra o aumento do preço dos combustíveis. Se a gente tiver capacidade de levar para a dona de casa o significado da entrega da Petrobras para a lógica do capitalismo internacional, é submeter os preços dos combustíveis aos interesses do lucro deles, e não à necessidade da população. Nós temos capacidade de discutir isso relativo ao transporte, relativo ao transporte individual e coletivo. Não temos mecanismos. Então eu queria, para encerrar minha participação aqui, agradecer pela paciência de vocês e deixar essa provocação aos nossos dirigentes, para que organizem esses seminários e construam um debate que sejam capazes de garantir a nós, petroleiros, de uma forma geral, espaço e condições para fazer a defesa da Petrobras, porque nós não teremos nem a imprensa, não teremos os empresários do nosso lado
não teremos o governo e não teremos o Congresso Nacional, porque não há um quadro de deputados lá com mínimas condições de fazer o debate. Nós temos que estudar a estratégia, inclusive para dialogar com eles e dar argumentos àqueles que possam ser aliados da nossa luta lá. E por isso eu queria encerrar aqui a minha fala, agradecer a vocês e ouvir aqui o Fernando Siqueira e o Wilde Sauer, que são meus mestres e meus construtores de muito trabalho nos 3 mandatos que tive no Brasil e minhas referências na luta da defesa de um Estado democrático e voltado para os compromissos do povo. Muito obrigado.